Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 4. João capítulo 4, a partir do verso 15, que diz o seguinte: Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Até aí por enquanto, né? Geralmente eu dou um título para a minha mensagem, título do sermão, né? E tem passagem da Bíblia que a gente procura um título e não acha. Nem sempre é fácil achar um título, né? Porém, à medida que a gente vai tendo, explicando mais experiente, a gente vai tendo mais facilidade de achar título, para dar um título à mensagem. Por acaso, nessa mensagem de hoje eu tenho 3 títulos. O primeiro título é A Mulher Samaritana. Todo mundo já sabe, né? Que é o normal, é o comum, né? A mulher samaritana. Esse capítulo aqui é da mulher samaritana. O segundo título, que é uma revelação, é O 7º marido. Já preguei talvez aqui sobre este assunto, é o 7º marido. E aí, o terceiro título, que hoje é a primeira vez que eu vou falar dele aqui, é As 3 religiões da humanidade. Todos têm a ver com o texto. Então, irmãos, eu escolhi essa passagem dessa mulher samaritana porque a gente vê na vida aí dela uma mulher infeliz. Tanto é que ela já estava no 6º marido. Isso é uma coisa assim muito estranha, porque em Israel isso não era comum, né? Eles prezavam muito pela questão da família, da monogamia. Mas essa mulher, dentro daquela comunidade ali que era Samaria, ela já estava no 6º marido. A gente pode só imaginar a reputação dessa mulher, né? Porém, depois que ela tem esse encontro com Jesus ali na beira daquele poço, ela é transformada. E aí ela se torna realmente uma nova criatura. Os valores dela mudam. E aí eu pensei assim, de repente tem algum irmão, alguma irmã aqui, né, que de repente está numa situação assim infeliz e tentando aí ser feliz através de uma série de fatores, como aqui no caso da mulher, eram os relacionamentos, né, sentimentais, conjugais. Ela já tinha trocado muito de marido, né? Provavelmente ela estava infeliz desse 6º marido também. Mas depois que ela encontrou com Jesus, ela saiu feliz dali. Então eu acredito que Deus quer que nós todos sejamos felizes, né? Mas aí, hoje eu quero pesquisar um assunto mais profundamente do seguinte: essa mulher era samaritana. Aí eu quero pensar um pouco assim, quem eram os samaritanos? E aí eu vou falar de um assunto aqui da seguinte maneira: como Jesus disse assim para ela: 5 maridos tiveste, e o que agora tem não é teu marido. Eu quero, porque todo o texto da Bíblia pode ter uma linguagem literal, né? Literal todo mundo sabe, todo mundo vê. A linguagem literal está diante dos olhos de todo mundo. Mas existe uma linguagem alegórica, né? Uma linguagem cifrada.
chamada que só por revelação do Espírito Santo ela pode ser conhecida. Então eu quero hoje mergulhar um pouco na tipologia, que é chamada de tipologia porque é tipo, né? É a alegoria dessa escritura, para falar do seguinte assunto, que aqui é uma revelação. Os irmãos guardam isso aí, que eu vou dizer para os irmãos, né? É por isso que eu disse que o terceiro título dessa mensagem é As Três Religiões da Humanidade. A primeira religião da humanidade chama-se paganismo. Paganismo. O paganismo, ele se caracteriza por dois fatores: a pluralidade de deuses, a pluralidade de deuses é o primeiro fator, e o segundo é a adoração de imagens, de escultura de fundição, imagens, que a Bíblia chama de ídolos. Imagens e ídolos, a Bíblia chama de ídolos as imagens de escultura e de fundição. Então, a religião da humanidade, do paganismo, do ser humano na sua ignorância, chama-se paganismo e se caracteriza por esses dois fatores que eu falei. Se nós formos pensar bem, essas duas características do paganismo, que é a pluralidade de deuses e a adoração de imagens ou ídolos, elas caracterizam a quebra dos dois primeiros mandamentos do decálogo, né? Porque o primeiro mandamento do decálogo é: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. E aí eu acrescento de fundição, porque outros textos vão aparecer fundição também. Não farás para ti imagem, não te inclinarás diante delas. Aí eu vou parar nessa palavra aqui, te inclinarás, porque se inclinar é reverência, né? E aí eu digo, como Satanás está por trás de todas essas coisas aí, por todo lugar o diabo tenta nos levar a nos inclinar diante de alguma imagem. Eu lembro quando em 1975 eu estava em São Paulo, jovem ainda, fazendo um curso, e aí lá eu vi uma academia de Kung Fu. E aí eu estava fissurado por Kung Fu naquele tempo, eu me matriculei na academia de Kung Fu. Eu lembro que o dono da academia era um velho chinês, lembra aquele velho chinês, né? E eu costumava sair do bairro da Luz e ia de ônibus até a Avenida São João, no início da Avenida São João, próximo da Praça da Sé, tinha vários cinemas. E eu ia lá só para assistir filme de Kung Fu. E aí, o professor não era um chinês, era um outro lá, né? E eu fui treinando Kung Fu, achava legal aquilo, né? Mas na entrada da academia tinha uma imagem, ou se eu não me engano, era a imagem do Buda. E toda vez que nós chegávamos à academia, nós tínhamos que tirar os sapatos e lá diante da imagem, a pessoa parece inofensiva, né? Mas é isso aí. Você está se inclinando diante de uma imagem de escultura de fundição, quebrando o segundo mandamento do decálogo, ou seja, um pecado que traz maldição para a vida, né? Mas o povo da ignorância não sabe disso. Então, irmãos, o paganismo é isso aí. Esse é o paganismo, é a religião do homem natural, na ignorância, nas trevas, sem conhecer a Deus, pluralidade de deuses e adoração de imagem de escultura ou de fundição. Essa é a primeira religião, que eu falei, as três religiões, ou poderia até dizer assim, os três estágios da religião, mas vou considerar a religião do paganismo. Aí não importa que se nós estamos, porque quando pensa em paganismo, a gente pensa assim, né? Numa tribo de índio, lá dentro da mata, os antigos que eram ignorantes, bárbaros. Não, hoje, na nossa sociedade moderna, tecnológica, sofisticada, intelectual, está cheio de gente praticando paganismo. Por quê? Sob outros modos eles servem, eles adoram, eles têm pluralidade de deuses e eles inclinam-se diante de imagens. É o paganismo dos tempos modernos. Aí eu vou dizer que a segunda religião da humanidade
se revelou para uma nação, e ali está todo o Antigo Testamento, é o registro disso. O judaísmo é a revelação de que existe um Deus só. O texto clássico que os judeus eles adotam é Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que ele chama de Shema, que ele diz assim: olha, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, ouve Israel, Jeová nosso Deus é o único Senhor. O texto hebraico diz assim: Jeová nosso Deus é um. Errado, um. Então, já sabemos que o judaísmo foi revelado por Deus. O Deus verdadeiro do Antigo Testamento está lá, foi que revelou. Então, aí o que acontece? A segunda religião da humanidade é o judaísmo. Aí a pessoa saía do paganismo, da adoração de muitos deuses, e ela adotava o judaísmo através do proselitismo, porque tinha o judeu e tinha os prosélitos, eram os pagãos que saíram do paganismo e eram circuncidados e passavam a adotar a religião de Israel para servir um Deus só. Isso é o monoteísmo, né? Então a segunda religião da humanidade é o judaísmo. Antigo Testamento é o judaísmo. Aí eu vou dizer aqui, a terceira religião da humanidade chama-se cristianismo. E cristianismo é a partir do Novo Testamento. A partir da vida de Jesus, aí vem o cristianismo. Aí eu digo aqui, irmãos, olha só. Essa mulher, ela já tinha tido 5 maridos, ela estava no 6º. E aí, os 5 primeiros maridos dela era o paganismo, vou já mostrar na Bíblia. O 6º marido dessa mulher samaritana era o judaísmo. Ela serviu o verdadeiro Deus. Os samaritanos tinham um Pentateuco samaritano, eles conheciam a Deus. E era o 6º marido que ela estava ali, era Jeová, Yahvé, o Deus do Antigo Testamento e do Novo também, né? Só que o nome dele no Novo Testamento não aparece, só ele é chamado de pai, né? Agora, ela encontrou-se agora com a terceira religião da humanidade, chama-se cristianismo. Ela encontrou com Jesus, o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, eu vou lá para o Antigo Testamento para mostrar para os irmãos o desenvolvimento dessa história que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Os 5 primeiros maridos dessa mulher, representado pelo paganismo, com uma pluralidade de deuses, né? Por isso que é representado pelos 5 primeiros maridos. Primeiro vamos ver aqui essa questão da Samaria. Como foi que começou a nação dos samaritanos? Inicialmente eles eram judeus, olha só. Primeiro livro de Reis, capítulo 16. Como foi a origem dos samaritanos, a origem da geografia, né, do local físico dos samaritanos. Primeiro livro de Reis 16, 23, diz assim: no ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos, e em Tirza reinou 6 anos. E de Semer comprou um monte de Samaria por 2 talentos de prata e edificou nele, e chamou a cidade que edificara Samaria do nome de Semer, dono do monte. Aqui está a origem da cidade de Samaria, a origem geográfica, física. E aí vocês observam que no início a Samaria eram todos judeus, eles eram judeus que praticavam o judaísmo. E aí nós vamos avançar agora para a queda de Samaria. Eu sempre digo para os irmãos aqui, né? 722 a.C. foi a queda de Samaria pelo rei da Síria chamado Salmaneser. Salmaneser, está nessa versão aqui, às vezes chama Salmanazar, aqui é Salmaneser, era o rei da Assíria que conquistou Samaria. E aí agora eu vou mostrar para os irmãos a origem do povo samaritano, porque lá eu mostrei a região física, né? A origem física do monte de Samaria. A cidade foi formada lá naquele monte.
Mas agora eu vou mostrar para os irmãos a origem do povo samaritano. Era judeu que estava lá, mas observe agora. Segundo livro de Reis, capítulo 17. Segundo livro de Reis, capítulo 17. Verso 6. Diz assim: no ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria. Olha só, preste atenção, irmãos, olha. Levou Israel cativo para a Síria. Ou seja, o povo judeu, israelense, que morava em Samaria, foi levado cativo para a nação da Assíria, cuja capital era Nínive. E fez-los habitar em Hala, em Rabor, junto ao rio de Gozã e na cidade dos Médios. Agora, mais um versículo, verso 23. Olha só. Até que o Senhor tirou Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Assíria, até o dia de hoje. Ou seja, Deus tirou Israel, o povo de Israel, da cidade de Samaria e levou eles cativos para a nação da Assíria. Mas a cidade fica lá, vazia. Agora, vamos ver quem foi que o rei da Assíria levou para aquela região lá, né? Vamos ver aqui. 24. Verso 24. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel. Agora preste atenção, porque os 5 maridos da mulher samaritana, os 5 maridos iniciais estão aqui descritos. Na interpretação tipológica, alegórica da escritura. Nós vamos ler agora isso aqui, porque na cultura daqueles pagãos, cada cidade adorava um deus, né? Cada cidade adorava um deus. Aqui vai dizer o nome das cidades, olha só. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel. A palavra Babel significa Babilônia, né? É da terra de Sinar, né? Trouxe gente de Babel. 1, Cuta, 2, Ava, 3, Ramate, 4, Sefarvaim, 5. Aqui as 5 cidades. E fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Então veja como o rei da Assíria trouxe todos esses pagãos daquelas 5 cidades e trouxe para morar em Samaria. Ou seja, eles eram pagãos, agora estavam morando numa cidade de Israel que era Samaria. Só que eles trouxeram junto com ele os deuses dele, porque os pagãos adoram os deuses, né? Eles eram os deuses. Aí veio assim: eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Os pagãos, né? Dessas 5 cidades aí. Agora, vamos ver os 5 maridos agora. Verso 29. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. Aí vai dizer agora o nome dos deuses. Aqui consta 7 nomes, mas na realidade são 5, porque são 5 cidades. Os 2 últimos nomes eu acho que são nomes compostos. Talvez até assim, do deus e uma deusa, né? Porque são 5 cidades, cada cidade tem um deus, olha só. Verso 30. E os de Babel fizeram Sucote e Benote, é o nome do deus. Os de Cuta fizeram Nergal. Os de Ramate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibais e Tartak. Os serfavitas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Nameleque, deuses de Sefarvaim. Então, irmãos, essas 5 cidades que vieram para cá para morar em Samaria, os pagãos vieram, trouxeram os seus deuses, o culto aos seus deuses. E aí essa é a origem dos samaritanos. Essa mulher samaritana com certeza era descendente desse povo.
os seus pais, né, tinham feito esse legado dessa idolatria. A gente chama de idolatria porque as imagens são chamadas de ídolos, né? E a adoração de imagens é chamada de idolatria. E aí, esses habitantes de Samaria, eles passaram a ser pagãos, né? Adorando os seus deuses. Aí tem uma série de coisas aqui que eu não vou entrar nela, mas uma das coisas que diz aqui o texto é que Deus mandou entre eles leões que os matavam, porque eles não estavam adorando o verdadeiro Deus, mas estavam adorando seus deuses, né? Afinal eles eram pagãos. E aí o rei da Síria mandou que trouxesse um sacerdote judeu para Samaria, para que esse sacerdote ensinasse para aqueles moradores agora como é que se adorava o verdadeiro Deus. Aí eles vieram. Só que aí, irmãos, e aqui eu tenho que dizer para os irmãos que tem algumas coisas que o diabo é muito astuto, entendeu? A gente fica olhando assim, nós não devemos atacar seres humanos. Todos os seres humanos são nossos irmãos, né? Todos os seres humanos são nossos próximos, mas o diabo engana os seres humanos, ele engana os seres humanos na área da religião. Aí nós vamos ver muitos dos nossos irmãos, seres humanos, sendo vítimas enganados por Satanás, que ele engana, né? Aí o que acontece? Esse povo que morava em Samaria agora, pagãos, né? Com esse sacerdote judeu que eles agora veio ensinar como é que adorava o verdadeiro Deus, era um sacerdote judeu, ensinou para eles, né? E esses pagãos aprenderam como adorar o verdadeiro Deus. Só que é o seguinte, além do culto ao verdadeiro Deus que o sacerdote ensinou para eles, eles não conseguiram se libertar das antigas práticas religiosas que eles praticavam. E aí nasceu um terceiro tipo de religião, né? Eu estou falando para os irmãos aqui, olha. As três religiões são, primeiro, o paganismo, em segundo lugar, o judaísmo, em terceiro lugar, o cristianismo. Aí eu vou falar agora de um quarto tipo de religião para os irmãos, chama-se sincretismo. Sabe o que é sincretismo? Uma combinação de duas religiões. Geralmente é uma mistura do paganismo ou com o judaísmo ou com o cristianismo, porque tanto o judaísmo quanto o cristianismo foram revelados por Deus, mas o paganismo foi revelado por Satanás. Aí olha o que esses habitantes de Samaria fizeram agora. Veja só. Vamos ver aqui, verso 33, segundo Reis 17, 33. Assim temiam ao Senhor, ou Jeová, né? Jeová era o Deus de Israel, né? Assim temiam a Jeová e a Yahvé, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Verso 41. Assim estas nações temiam a Jeová, Deus de Israel, Deus verdadeiro, e serviam as suas imagens de escultura, também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje. Irmão, foi daqui que a mulher samaritana veio. Por que isso é importante para nós, irmãos? Pelo seguinte, olha. Sincretismo religioso. Eu pergunto a vocês, o Brasil é um país cristão? Alguns dizem que o Brasil é o maior país cristão do mundo, né? Antes era os Estados Unidos, agora alguns acham que é o Brasil, mas a pergunta é: o Brasil é um país cristão? Ou o Brasil é um país que pratica uma religião sincrética, ou seja, é um sincretismo religioso, é uma mistura do cristianismo com o paganismo? O diabo é astuto, ele engana, os seres humanos são enganados por Satanás. Às vezes por orgulho, a gente vai dizer para alguém que ela está errada na sua prática religiosa, mas por orgulho a pessoa não aceita, né? Quer até bater na gente. Aí eu vou dizer para vocês aqui agora, paganismo, né? Não, sincretismo. O outro que eu falei foi sincretismo, né? Sincretismo é uma mistura de religião. No caso nosso aqui, os judeus adotaram o sincretismo porque os samaritanos lá, vocês viram aqui, eles tanto adoravam o verdadeiro Deus, que era Jeová ou Yahvé,
como adoravam os seus deuses. Então, era uma religião híbrida, uma mistura, um sincretismo do paganismo com o judaísmo. Vocês acham que Deus aceitou isso? Com certeza não. Deus não gosta de mistura. Está escrito. Agora, e o cristianismo? Será que o cristianismo, eu sou estudioso dessa questão da religião. Desde o início que o diabo tenta procurar transformar o cristianismo numa religião sincrética, ou seja, misturar o cristianismo com o paganismo. Eu pergunto hoje, se o Brasil fosse um país cristão, o Brasil estaria bem. Mas se a religião do brasileiro, do povo brasileiro, de sua maioria, for uma religião sincrética, uma mistura de paganismo com cristianismo, o Brasil está debaixo do juízo de Deus, porque aqui ele estava também. Mas vamos ver lá. Eu disse que o paganismo se caracteriza por duas coisas: é a pluralidade de deuses e a adoração de imagens. As imagens são chamadas de ídolo na Bíblia. Isso é a idolatria. Você já se inclinou diante de alguma imagem? Já se inclinou? Ah, mas a imagem é de José, de Maria e de Jesus. Isso não importa, é a imagem. Nesse texto mesmo, do capítulo 4 de João, Jesus deu uma lição tremenda na mulher samaritana. Ele disse assim, porque a mulher samaritana disse assim: vocês os judeus, nós os samaritanos adoramos neste monte, o monte Gerizim, Samaria. E aí ela disse assim: vocês os judeus dizem que em Jerusalém é o lugar onde você deve adorar, ou seja, em Jerusalém, né? Eu acho que até mesmo aqui hoje existe uma modalidade de cristianismo hoje no Brasil, e não só no Brasil, que acha que Deus só pode ser adorado em Jerusalém, né? É uma espécie de idolatria da cidade de Jerusalém. Aí Jesus disse assim, para não citar de cabeça, né, vamos olhar lá o texto que Jesus disse para a mulher samaritana sobre este assunto em João capítulo 4. Verso 22, João 4, 22. Vós adorais o que não sabeis ou não conheceis. Porque eles adoravam no Monte Gerizim, em Samaria. Nós adoramos o que sabemos ou conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus agora, como judeu, está defendendo ali, né? Porém a hora vem e agora é. Irmãos, quando a Bíblia diz assim, olha, a hora vem, então a hora não chegou ainda, mas quando ele diz assim, a hora vem e agora é porque chegou a hora, é a partir desse momento. Ele diz assim, olha, porém a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus, a partir daquele momento ali, Jesus está instituindo o seguinte: não existe lugar de adoração específico, nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, nem em Roma. O local de adoração é onde tiver um crente, um discípulo de Jesus, em que o Espírito Santo habita, em espírito e em verdade é baseado aqui na Escritura. A Escritura é a verdade. Em espírito é que o Espírito Santo vai estar presente ali. Pode ser debaixo de uma árvore, pode ser numa cabana no meio da mata, pode ser em qualquer lugar. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque é esses que o Pai procura para seus adoradores. E aí, irmãos, eu realmente fico penalizado, porque esses dias agora, eu espero não ofender os católicos, mas eu fui a uma missa. Fazia muito tempo que eu não ia a uma missa, né? E eu fui a uma missa. E eu estava ali observando tudo, porque eu sou estudioso da área da religião, né? Já fui a outras missas no passado, mas estudei o assunto. Eu fiquei observando ali, né? Os nossos irmãos católicos. Mas de qualquer maneira, algumas coisas que eles estavam praticando ali, eu só pensando, rapaz, olha, o diabo é muito sujo mesmo, né? Fica enganando as pessoas.
Eu vi ali pessoas se inclinando diante de imagens. Ah, mas a imagem de Maria, de José e de Jesus. Não importa. É imagem. E aí eu fui para casa, eu digo, rapaz, a minha casa é cheia de livros. Eu sabia que eu tenho um livro chamado A Virgem Maria. É um livro de profundidade teológica muito grande, né? Aí eu digo, vou pegar aquele livro e vou ler de novo. Aí fui ler, comecei a ler, né? De novo. Aí eu digo, rapaz, o negócio é muito sério mesmo. O autor do livro, eu não sei nem se ele é protestante ou se é católico, mas ele diz assim, olha, ao longo dos séculos, os concílios da igreja, vai mostrando os concílios. O primeiro concílio foi o concílio de Éfeso. Olha, em Éfeso, em 431, o concílio de Éfeso decidiu, decisão conciliar. Maria foi considerada Theotokos, mãe de Deus. Ele vai mostrando os subsequentes concílios da igreja, e ele final diz assim, olha, o cristianismo não é mais cristianismo, chama-se marianismo, porque o diabo sutilmente foi enganando a igreja e transformou Maria numa deusa. Tudo que a Bíblia atribui a Jesus, os teólogos foram atribuindo a Maria e transformaram numa deusa. E aí vem os santos, né? Ou seja, configurando o sincretismo religioso que o Brasil vive em grande parte. O paganismo, pluralidade de deuses e adoração de imagens. E lá no segundo mandamento do Decálogo, quando Deus diz assim, não farás para ti imagem de escultura, não te inclinarás diante dela. Quando vê as pessoas falando assim, diante da imagem de meu Deus, a pessoa inocentemente ela não percebe que ela está quebrando o segundo mandamento do Decálogo. Mas nós estamos lidando com Satanás, que ele nem o ser humano é páreo para ele, né? Só o Espírito Santo e a nossa fé fundamentada na Escritura, porque a Escritura é objetiva, você pode examinar, né? E é científica a interpretação dela. Não digo isso aqui nem para envergonhar, nem para criticar os nossos irmãos católicos, né? Mas para a nossa própria reflexão, porque é claro que também tem idólatra no meio evangélico, né? Tem dois textos do Novo Testamento nas cartas, uma do apóstolo Paulo, outra do apóstolo João, que diz assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. João diz isso aí. Fugir da idolatria, diz o apóstolo Paulo. Então no meio evangélico também tem idolatria. Então nós temos que fugir do sincretismo religioso, porque aí eu vou dizer aqui, como eu disse para os irmãos, 3 religiões da humanidade: o paganismo, em segundo lugar o judaísmo, em terceiro lugar o cristianismo. O paganismo não salva, o judaísmo não salva os judeus que estão lá, mesmo judeu ortodoxo, eles creem no judaísmo, no Antigo Testamento, eles creem em Yahvé, Jeová, mas eles não são salvos. Eles têm esperança messiânica, eles esperam o Messias. A mulher samaritana também. A mulher samaritana diz, eu sei que vem o Messias, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí Jesus disse assim, eu sou, eu que falo contigo, eu sou o Messias. Irmãos, isso aqui isso eu acho espetacular, porque nessa época nós estamos vivendo tanto assim a questão das mulheres, né, o direito das mulheres. A única pessoa em todo o Novo Testamento em que Jesus declarou diretamente que ele era o Messias foi uma mulher, essa mulher samaritana. A primeira pessoa que Jesus apareceu depois de ressuscitado foi uma mulher, Maria Madalena. E a primeira pessoa do Novo Testamento que é cheia do Espírito Santo é uma mulher, Isabel, Elizabeth, o nome dela. Então, aí eu quero afunilar para a nossa situação aqui, irmãos, olha só. Nós somos resultado de um doutrinamento, né? Desde que a gente nasce, nós somos doutrinados. E tem muitas coisas que não conseguem sair da nossa mente. E mesmo que a gente conheça a verdade, mas muita coisa que da nossa antiga cultura religiosa continua em nós, né? Pelo menos a gente tenta. Ou quando a gente diz assim, eu já vi foi pastor dizendo assim, talvez eu até já tenha dito assim, Nossa Senhora, uma interjeição, né? Nossa Senhora, o que é isso, essa expressão? É uma interjeição e uma invocação de uma deusa chamada Senhora Aparecida. Está lá no nosso coração, no nosso espírito, embora
Nossa Senhora, ou então minha Nossa, ou então, como é que tem mais alguma coisa aí? Vixe, Virgem Maria. Isso aí, irmão, isso é uma revelação de que o nosso espírito, no nosso coração, nós ainda estamos praticando a religião dos nossos pais, do antepassado. Está no nosso espírito. Tinha um pastor que eu conheci, um missionário, acho que ele era missionário na Argentina, quando ele veio ao Brasil, era um missionário tremendo dele. Ele pregou aqui na Igreja Batista do Bosque. Ele dizia assim: caramba! Eu digo, olha aí, quando eu era criança, eu lia muito gibi, os mexicanos diziam caramba, a interjeição, né? E esse pastor dizia caramba também. Eu digo, rapaz, ele dizia isso, mas ele não dizia Nossa Senhora nem Virgem Maria. Agora eu digo assim, misericórdia. Eu vou me doutrinando, né, Senhor? Eu vou dizer tudo que eu me assumo, eu digo misericórdia. Só para me doutrinar, para tirar essas interjeições que revela na nossa vida espiritual, comprometida espiritualmente, mesmo inconscientemente, né? Para a gente se libertar disso. Mas eu quero terminar, irmãos, deixando para lá essa questão espiritual, né? Da religiosidade. Assim, eu tenho que dizer mais algo aqui. É um negócio complexo a questão da religião. Eu estou assistindo agora aquele seriado Falda. Aconselho que assistam. Falda. Um seriado da Netflix que está passando aí. É a vida de Israel em tempo real. O que Israel vive hoje em tempo real é uma luta dos palestinos contra os judeus. É muita morte, é terrorismo, é morte, irmão, é sangue, é muita violência. Eu olhando para aquilo ali, eu só dizendo assim: isso aí não é a igreja. Os palestinos são gente humana como nós, os judeus também. Jesus, por isso que Jesus mandou não usar de violência, mas disse assim: a missão da igreja, nós como igreja, nós temos que salvar os judeus e salvar os palestinos também, para tirar o ódio que Satanás colocou no coração, né? Mas eles, principalmente eu vejo os palestinos, irmãos, extremamente religiosos. Eles morrem se explodindo com um cinturão de explosivo na cintura, mas invocando o nome do Deus deles e citando a escritura deles. Ou seja, eles morrem na certeza de uma fé religiosa que eles têm. E aí eu quero dizer o seguinte: eu pensando aqui, eu digo, rapaz, a igreja não pode usar de violência. A igreja é para reconciliar as pessoas com Deus e reconciliar os seres humanos um com o outro, porque aquela vingança não termina nunca. Um mata um de um lado, o outro mata do outro. Mata um de um lado, mata do outro, não termina nunca. É claro que eles estão no terreno eles estão no terreno físico, né? Eles não estão no terreno da espiritualidade aqui que Jesus veio trazer. Ele só vê essa saída. Mas a igreja não. A igreja, ela tem que combater os demônios, os principados espirituais que estão por trás de tudo isso, né? Instilando ódio, instilando a violência, instilando a desunião, até daqui dentro da igreja. Por isso Jesus disse assim: bem-aventurados os pacificadores, porque Deus é o reino de Deus. Uma bem-aventurança mais ou menos assim, né? Dos tais é o reino de Deus. E aí eu quero dizer assim, irmãos, essa mulher samaritana era uma mulher infeliz, mas quando ela se encontrou com Jesus, ela saiu ali feliz, uma pessoa realizada. Só que Jesus prometeu para ela água viva. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus prometeu dar água viva para aquela mulher. Jesus disse: a água que eu lhe der se fará uma fonte dentro dela, que jorra para a vida eterna. O Espírito Santo, a água que Jesus dá é o Espírito Santo. Nós precisamos cultivar isso aqui, né? Que nós chegamos na presença de Jesus infelizes é uma coisa, mas ao ter um encontro com Jesus, nós temos que sair felizes, né? A alegria do nosso coração, a alegria do Espírito Santo. Jesus vai nos transformar numa outra pessoa, com outros valores, uma bênção no meio da terra. É isso que Ele quer de cada um de nós aqui, que somos seus discípulos.